Hey guys, depois de nós termos visto algumas regras de derivação, e só para nós lembrarmos as regras, vimos que a derivada de constante é 0, derivada da variável é 1. Quando você for derivar constante vezes variável, é a própria constante. Derivada da potência, passa o expoente para frente, diminui 1. Observação, potência de variável, então obrigatoriamente tem que ser variável aqui. Temos a regra da soma, a regra do produto de uma função por uma constante, mas nós também temos a regra do produto de uma função por outra, que aí é um pouquinho diferente dessa aqui. Usa-se a regra do produto, que consiste em derivar o primeiro, repetir o segundo, mas agora é a vez de repetir o primeiro e o segundo que a gente vai derivar. Ou seja, primeiro deriva o primeiro e depois eu derivo o segundo. Nós temos a derivada da exponencial, guys, é a própria exponencial, não sei porque eu coloquei 1, peço desculpas. E nós vimos a regra do quociente. Ela se parece um pouco com a regra do produto, só que na regra do quociente, que é para derivar quociente, a solução vai dar um quociente. Aqui em cima, aqui, que parece com a regra do produto. Como assim? Deriva o primeiro, repete o segundo, e depois é a vez de derivar o segundo. Ou seja, repete o primeiro, deriva o segundo. Só que no do produto é mais, aqui no quociente passa a ser menos. E aqui embaixo a gente coloca a de baixo ao quadrado. São regras, são muitas regras, mas os exercícios que vão lhe permitir a fixar essas regras na mente. E agora nós vamos para uma nova classe de funções que nós ainda não exibimos regras de derivação, que são as funções trigonométricas. Nós temos ao todo 6 funções trigonométricas, mas iremos ver que, na verdade, nós precisamos saber as regras de derivação de apenas 4, que são as que estão em azul: seno, cosseno, tangente e secante. Essas que estão em preto, a gente não precisará saber exatamente, mas eu vou explicar o porquê. Na verdade, já posso emendar que essas duas regras são menos utilizadas e elas são muito parecidas com outras, como nós veremos. Antes de partir para as regras de derivação das funções trigonométricas, devo dizer que há uma relação muito forte entre algumas funções trigonométricas. Uma delas é o seno com cosseno. Elas possuem uma relação muito forte em termos de fórmulas matemáticas. Por isso, eu costumo dizer que a função seno e a função cosseno são funções irmãs. Em muitas regras ou fórmulas que envolvem essas duas funções trigonométricas, normalmente onde uma está, a outra está. A gente vai ver, por exemplo, que na regra de derivação dessa vai aparecer essa. Na regra de derivação dessa vai aparecer essa. Se vocês lembrarem lá no ensino médio, quando você vê as funções trigonométricas, professor, eu não lembro, não tem problema. A gente conhece a fórmula mais importante, vamos assim dizer, da trigonometria, que é a relação fundamental da trigonometria, que é essa que vocês estão vendo em tela. Acontece que, veja, uma está, a outra também está. E nós temos várias outras fórmulas, muitas fórmulas trigonométricas que vocês vão conhecer no futuro. E onde o seno está, o cosseno também vai estar. Ou seja, tendo isso em mente, fica fácil de memorizar as derivadas delas. A outra relação forte que nós temos é a tangente com a secante. A tangente, guys, e a secante são funções que têm laços entre si também. Ou seja, normalmente se você procurar alguma fórmula de uma, vai acabar encontrando a outra. Portanto, nós já sabemos que aqui na derivação, na derivada da tangente, vai aparecer a secante. Eu não estou dizendo que é a secante, mas que vai aparecer. Na derivada da secante, vai aparecer a tangente. Pois bem, as regras de derivação são simples para a trigonométrica. Derivada do seno é o cosseno, ou seja, a sua irmã. Vamos manter a cor azul, né?
a cor azul. Derivada do cosseno é o menos seno, ou seja, é basicamente a sua irmã com a diferença de um sinal. Então, olha, veja essa relação forte, esses laços entre elas aparecendo. A derivada de uma é a outra, a do seno é o cosseno, a do cosseno é o seno, com esse menos, claro. Que, aliás, devo dizer que tem algo interessante nas derivadas de funções trigonométricas. Todas que tem có, eu destaquei em verde, có, sem có, está destacado em amarelo. Toda função trigonométrica que tem có, curiosamente, a sua derivada vai ter um menos. Então eu sei que aqui vai ter um menos, só que aqui vai ser preto, e eu sei que aqui vai ter um menos. E aí fica fácil de lembrar, porque aqui tem có, portanto eu sei que vai ter menos. Agora, qual é a derivada da tangente? Vai ser a sua irmã? Não, mas vai aparecer a sua irmã. Vai aparecer a secante. E além da secante, só que a derivada da tangente não vai ser só secante, vai ser secante ao quadrado. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Ou seja, apareceu a irmã aqui, ó, só que ao quadrado. Derivada da secante, eu já sei que vai aparecer a tangente. Eu já sei que vai aparecer a tangente. Mas além da tangente, também aparece a própria secante. Ou seja, parece que a secante tem muita força em termos de derivação. Ela aparece duas vezes aqui e ela aparece aqui. Ok? Então essas são as regras de derivação. Lembrando que essas regras não são criadas do nada. As derivadas são limites, então é através de cálculo de limites que nós obtemos essas regras, e por nós estarmos nesse modo que nós estamos pulando essa parte dos cálculos dos limites. E finalmente, a derivada, essas partes de cotangente e cossecante, é assim. A derivada da cotangente, sem o có seria a tangente. Cadê a tangente? Aqui, ó. E secante ao quadrado. Então, da cotangente vai ficar cossecante ao quadrado. Cossecante ao quadrado. Ou seja, se tem có, a derivada vai ter có também. Tem có. Aqui não. A cossecante, eu vou olhar para a derivada da secante. É secante, é tangente, então a cossecante vai ficar cossecante e cotangente, igual aqui. Vamos ajeitar aqui e colocar tudo na cor padrão, que é preto, e deixar as outras em azul. Pois bem, guys, deixa eu dar um pause. Pronto. Então nós temos as regras de derivação, e aí quando for derivar que aparecer uma função trigonométrica, a gente pode colocar um exemplo, basta utilizar essa tabelinha aqui. A gente pode incluir lá na nossa tabela. Ok? Vou colocar um exemplo. O exemplo vai ser o seguinte. Só calcule. Aí eu vou colocar uma função para a gente derivar, para calcular. Vou colocar assim, ó, 5 seno de x menos 3 cosseno de x mais e elevado a x sobre 2. E vou colocar uma linha. Então eu vou calcular isso aqui. Como tem a linha, significa que meu cálculo é de derivada. Então eu vou derivar. Veja, guys, que nós temos aqui esse sinal de menos, esse sinal de mais, dividindo nossa função em três parcelas. 1, 2, 3. Ou seja, eu vou derivar cada parcela, é o que a regra da soma nos diz. Se você não lembra, quando nós temos parcelas, derive uma parcela por vez, sem se preocupar com a outra. Eu vou derivar essa, não estou nem aí para essa, nem para essa. Depois eu vou colocar o menos, vou derivar essa sem ligar para as outras. Depois vou colocar o mais, vou derivar essa sem ligar para as outras. Parcelas é como se fosse várias funções para você derivar. E de fato são várias funções para você derivar separadamente. Então vem aqui, vamos começar a derivar. Lembrando que eu tenho um número aqui, é uma constante. Derivada de constante é 0, mas mantenha calma. Essa constante não está sozinha. A derivada não vai ser 0. Ela está acompanhando uma função. Então, como é que eu derivo constante acompanhando função?
repete a constante e deriva a nossa função seno, que eu sei que é cosseno. Observação que eu esqueci de dizer a vocês, extremamente importante. Guys, todas essas nossas funções são aplicadas em variáveis. Perceba que as internas delas são variáveis. Para quem não lembra, tivemos uma videoaula só sobre funções internas. E as internas das trigonométricas ficam logo depois do seu nome. Então, a derivada do seno de variável, cosseno de variável, tangente de variável. Se fosse assim, ó, seno de e elevado a x, já não é mais de variável. Mas isso aqui é para a gente discutir no futuro. Por enquanto, vamos voltar para cá. Ok, derivei a primeira parcela, vou colocar o menos, vou para a segunda parcela. Essa segunda parcela, de novo, é um número acompanhado de função. Então, o que eu faço? Eu repito o número e deriva a nossa função cosseno, que dá menos seno. Aqui entra uma atenção. Aqui eu vou dar esse destaque. Entra uma atenção, aquele ponto de exclamação. Qual é a atenção aqui? Que a derivada desse cosseno é menos seno. Veja aqui. Derivada do cosseno, menos seno. Só que aqui é um produto. Então, por ser um produto, eu vou fazer o jogo de sinal com esse menos. E aqui já vira mais diretamente. Então, menos seno. O menos está aqui e aqui o seno. Professor, se não, menos é um mais. É porque já combinou com esse menos aqui. Ok? Próximo, mais. Última parcela é um quociente. Eu poderia usar a regra do quociente. Mas, guys, quando a constante está embaixo, você pode reescrever assim, ó. Então, no fundo, essa constante de baixo está multiplicando. Ou seja, eu repito essa constante de baixo e derivo essa função. Qual é a derivada da exponencial? É a própria exponencial. Vai ficar assim. Então, essa é a nossa derivada. Ok? Thanks.